No último ano, o Brasil testemunhou um aumento alarmante nos casos de estupro, com 822 mil episódios registrados. Em respostas a essa realidade, o deputado federal Alfredo Gaspar apresentou o projeto de lei 2322, que propõe a castração química em estupradores. A palavra é... A gente dá uma confundida de falar, que é uma palavra feia de se falar, eu não sou acostumado a falar, então... A castração química em estupradores. Eu quero convidar primeiramente para o comentário ele, o deputado Alfredo Gaspar. Anselmo, você acabou de citar a realidade vivenciada hoje na sociedade. Temos uma gama de vítimas e criminosos reincidentes que a legislação atual penal não é suficiente para reprimir isso que está ocorrendo. É uma verdadeira tragédia. E, geralmente, as pessoas mais vulneráveis, até no âmbito familiar, são aquelas que se transformam em vítimas. Com a minha experiência de ter sido secretário de segurança, promotor criminal por mais de 20 anos, o crime sexual, eu pude perceber a dificuldade de ressocializar esse tipo de preso. O desejo sexual dele sempre é maior do que o medo de ser punido. Então, propus que, uma vez praticado um crime sexual, que haja para esse preso, para esse réu, para que ele possa, ou condenado, para que ele possa ter determinados direitos na lei de execução penal, ele tenha que se submeter a um tratamento de libido através justamente desse processo químico. Então, as pessoas trabalham dizendo que isso fere a dignidade pessoal. Como é que fere a dignidade pessoal? Que uma parte da esquerda e uma parte também do judiciário estão trabalhando aí para a liberação do porte de drogas, por exemplo. A química da droga ilegal é muito pior. Essa aí é uma droga ministrada que, além de prevenir a prática de crimes sexuais, ela vai ter todo um acompanhamento médico durante essa trajetória que o réu, o condenado, venha a ser submetido. Foi com esse desejo que propus esse projeto de lei e espero que a gente consiga avançar. Nós estamos num momento de grande expansão da prática de crimes sexuais. E eu acho que temos que ter uma legislação mais rígida para, pelo menos, impor algum respeito à prática, à inibição da prática desse tipo de delito. Obrigado, deputado Alfredo Gaspar. Agora eu quero convidar para o comentário o nosso amigo professor Marcelo Rocha Monteiro. Bom, primeiro cumprimentar o deputado Alfredo Gaspar pela iniciativa. Tá? Falo, inclusive, como colega, porque promotor criminal também há mais de 20 anos. E o que a gente testemunhou com relação ao estupro, esse aumento do número de casos, é o retrato da realidade brasileira, né, no que se refere à criminalidade, não apenas com relação ao estupro, mas com relação a diversos outros delitos. Né? Por quê? Porque nós temos uma legislação que, como o deputado diz, não é suficiente, né, para reprimir esse crime, uma legislação frouxa, né? E, para piorar a situação, nós temos, nos tribunais superiores, em especial no Supremo, uma visão bastante leniente com a criminalidade. Né? Esse mesmo Supremo, que é tão rigoroso, com pessoas que estão apenas se manifestando nas ruas, exercendo a sua opinião, o seu direito à liberdade de expressão, com jornalistas que são punidos por supostos crimes de opinião, né? Estamos aqui com o Paulo Figueiredo, que é exemplo disso. Né? A atitude é completamente diferente quando se trata de um estuprador, de um traficante
que porta fuzil, de um assassino, de um latrocida, né? Um assaltante que mata a sua vítima. Aí a coisa é diferente. Vejam com relação ao estupro, né? Exatamente ao estupro. O que acontecia? Em 1990, foi aprovada a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, e que dizia o seguinte: o réu condenado por crime hediondo, o estupro é um deles, né? Não terá direito à progressão de regime. Progressão de regime é praticamente uma invenção brasileira que permitia que o sujeito, e permite ainda, o sujeito que praticou um crime, que assaltou uma pessoa, que enfiou uma arma na cabeça de uma pessoa e levou o celular, levou o automóvel, levou a bolsa, né? Fosse condenado a, digamos, 5 anos e 4 meses de prisão, que era a pena padrão para o roubo à mão armada, né? Cumprisse 10 meses e 15 dias desses 5 anos e 4 meses, né? Vou repetir, cumprisse 10 meses e 15 dias e fosse para a rua graças à progressão de regime, porque ele passava do regime fechado para o regime semiaberto, que é um nome bonitinho para dizer que ele vai ficar o dia inteiro na rua sem controle nenhum, e de noite ele volta para dormir na prisão. A prisão se transforma numa espécie de pousada, né? Quer dizer, ele volta se ele quiser voltar. Muitos não querem e se aproveitam dessa progressão de regime para ir embora. Vem a Lei 8.072 de 90 e diz, olha, para todo crime não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa, vamos dar uma melhorada nisso, vamos selecionar alguns crimes mais graves, vamos chamá-los de crimes hediondos e vamos dizer o seguinte: quando o sujeito for condenado por esse crime, ele vai cumprir a pena inteira em regime fechado, vai cumprir a pena inteira do lado de dentro da cadeia, né? Porque é a coisa que o mundo inteiro faz, mas o Brasil quis ser original e criou a pena de prisão cumprida do lado de fora, né? Então esse vai ficar do lado de dentro. Durante 15 anos, de 1990 até 2005, Defensoria Pública, ONGs de direitos humanos, né? Juristas ligados à esquerda foram ao Supremo questionar, né? Dizer que essa lei seria supostamente inconstitucional, né? Porque, veja, o sujeito vai cumprir a pena inteira, né, dentro da prisão, isso não pode, isso viola os direitos humanos e tal. E esse entendimento nunca emplacou, né? Até que em 2005, já no primeiro governo do Lula, quando o PT já tinha feito suficiente número de nomeações para o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal passou a refletir a visão de criminalidade do PT, ou seja, de que o criminoso é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, que já foi punido pela vida, não precisa ser punido tão rigorosamente de novo. E aí o Supremo, por 6-5, exatamente num caso de estupro, tá? De um indivíduo que estuprou, na época se dizia violentou, porque estupro era só contra a vítima do sexo feminino. O indivíduo, o Oséias, o nome dele, uma coisa assim, ele violentou, estuprou 3 crianças, 3 meninos, um de 7 anos e 2 de 8 anos, se a memória não me falha. E foi condenado por esses 3 estupros e teria que cumprir toda a pena em regime fechado. Ele impetrou um habeas corpus, chegou no Supremo e 6 ministros do Supremo, já com maioria petista, disseram: puxa vida, coitado, a pena inteira em regime fechado, isso é uma coisa muito cruel e viola o princípio da individualização da pena, o que é uma balela, né? Mas e concederam a ele o direito de progredir de regime, passar para o regime semiaberto. Ou seja, o sujeito cumpre apenas uma fração da pena, na época era 1/6, hoje se for estupro é 40%, 10 anos, cumpre 4, vai para a rua. Tá? E é isso. E isso virou lei, porque o Brasil tem uma coisa interessante. O Supremo legisla, né? E depois o Congresso homologa. Ele pega aquela decisão do Supremo e transforma em lei para adequar a lei à vontade dos juízes do Supremo. Em vez dos juízes do Supremo se adequarem à lei, no Brasil a gente segue o caminho oposto e, com isso, nós temos estupradores na rua muito mais cedo do que deveriam estar em razão das sentenças que receberam.